Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, BAP manda, Boto obedece e pode haver 40 milhões de euros em reforços. Mengão quer centroavante e Vlahovic se livra da Juve. Carrascal não é relacionado para jogo de Dinamo Moscou. Aldair oferece 3 milhões de dólares por Michael. Irlandês fica bem triste e ganharia o dobro no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal e traz todo dia para você notícias provenientes do exterior falando do Mengão. É isso mesmo. Todas as especulações no mercado da bola falando do Flamengo, você tem sempre aqui no canal Flamenguista em Portugal, com a visão do lado de cá. Você é inscrito nos canais dos outros influenciadores que fazem contato com a diretoria do Flamengo, né, com o Boto, com o BAP, e trazem as notícias para você. Do lado de cá, da Europa, de fora do Brasil, você tem a versão de cá de todas as negociações. Então, todas as especulações no mercado da bola você tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, né? Repercussão aí ainda da não contratação do atacante irlandês Michael Johnston, meus amigos. É isso mesmo, meus amigos. Pessoal, tanto do clube como o próprio jogador, ficou bem triste com a desistência do Flamengo, entre aspas, né? Foi o BAP que vetou realmente a contratação do Flamengo do jogador, né? E aí, um dos jornais irlandeses diz o seguinte: salário semanal que o ponta do West Brom, Michael Johnson, deveria ganhar no Flamengo antes do colapso da transferência de 5 milhões de pounds. A transferência de Michael Johnson para o Flamengo fracassou, o que significa que o ponta dos Badges, por enquanto, ainda está em Heathrow, na estreia da temporada contra os Black Rovers. É isso mesmo. Para alguns fãs, isso é uma coisa boa, já que a boa fase de Johnson durante seu período de empréstimo na segunda metade da temporada 22 e 23 ainda está nas suas mentes. E eles esperam uma boa temporada dele nesse ano. Para outros, porém, haverá alguma decepção pelo clube não ter conseguido 5 milhões de pounds pela sua venda, o que seria um lucro considerável depois de ter gasto 3 milhões de pounds para trazê-lo junto ao Celtic. Embora o jogador de 27, 26 anos não tenha dito publicamente que estava ansioso pela mudança, se imagina que pelo aumento salarial significativo que ele está prestes a receber para jogar no Brasil, o irlandês provavelmente tivesse algumas frustrações por não ter conseguido. Michael Johnson quase dobraria o seu salário no Flamengo, né? Michael Johnson teria ganho 8,4 milhões de reais por ano no Flamengo, o que equivale a 21.600 pounds por semana enquanto estivesse no Flamengo. Lembrando, né, o Michael Johnson também seria o menor salário do Flamengo. Salário semanal estimado dele no West Brom é em torno de 12.500, ou seja, ele quase dobraria o salário dele jogando na Série A brasileira, né, indo para uma liga que hoje, para mim, perde só para a Premier League e talvez para a La Liga, em função do Barcelona e Real Madrid, e teria o seu salário dobrado, que é um salário, né, que seria o menor salário do elenco rubro-negro. Eu digo aqui, foi muito mal conduzido pelo Boto, né? As comunicações do Boto são realmente
uma tragédia, mas se tivessem outras grandes contratações, eu ainda traria o jogador para o Flamengo, pois seria um bom teste. E você, qual é a sua opinião? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui para os nossos vídeos. Meus amigos, direto, né? Passamos primeiro na Irlanda, agora vamos dar um pulinho lá na Arábia. É isso mesmo. Em uma jogada Jornal do Catar. Em uma jogada ousada, o clube catariano Al Dahil está preparando uma oferta de 13 milhões de dólares para contratar Delgado do Flamengo. Delgado é o Michael, tá? Michael Delgado. O clube catariano Al Dahil está preparando uma proposta de 13 milhões de dólares para contratar Delgado do Flamengo. A janela de transferência de verão está agitada com o clube catariano, que busca reforçar seu elenco com um jogador de destaque como Michael Delgado, craque brasileiro que tem demonstrado atuações promissoras no Flamengo. Apesar dos desafios enfrentados recentemente, essa transferência pode mudar a carreira do jogador e adicionar um poder ofensivo ao time catarino na próxima temporada. A oferta é de 13 milhões de dólares do clube do Catar. É um passo significativo na vida do jogador que vem sofrendo um claro declínio do seu desempenho no Flamengo, apesar do seu brilho anterior. A oferta dá ao jogador a oportunidade de se redescobrir num novo ambiente com motivação renovada, especialmente porque o seu contrato do Flamengo se estende até o final de 2028. Ou seja, uma matéria extensa aqui no jornal Qatari, dizendo que realmente vão oferecer 13 milhões de dólares para levar o Michael. E você venderia? 13 milhões de dólares é um bom dinheiro para o Flamengo para não ter Michael? Escreva aí nos comentários, a sua participação é muito importante aqui no canal. Meus amigos, uma pista para vocês, hein? Uma pista para vocês. Ontem, o Dínamo de Moscou fez o seu primeiro amistoso pré-temporada e Jorge Carrascal não foi relacionado. É isso mesmo, meus amigos. Apesar do Jorge Carrascal ter voltado para a Rússia, né, o clube decidiu não relacionar o colombiano para o jogo de preparação antes do início da Liga Russa, né? E deixa eu ver aqui, ele tinha participado de um amistoso na última sexta-feira, tá? Ontem ele não jogou, mas na última sexta-feira ele acabou jogando, entrando aí contra o Partizan da Rússia, numa vitória do Dínamo de 3-1, ele entrou no segundo tempo. Ontem ele nem relacionado foi, ele nem no banco de reservas ele esteve, e o que se diz é que depois dos russos baterem o pé, o Flamengo aumentou a proposta de 12 milhões para 13 milhões de euros para ter aí o jogador colombiano. E você, meu amigo, escreva nos comentários. Gostou da proposta do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu acho caro, né? Eu acho que realmente é um valor muito acima. Meus amigos, Bap e Boto ontem conversaram, né? Colocaram ali os pingos nos is, né? O Boto reclamou muito da questão da não contratação do irlandês e o que o Bap falou para ele foi o seguinte, olha, eu não vou me meter no futebol, mas eu tenho poder de veto, como eu disse desde o início. Então, assim, o erro foi seu, que divulgou para a imprensa antes de me consultar. Então, se corrija, né? Já falei para você ter cuidado com a imprensa, não ficar brincando com a imprensa o tempo todo. E eu tenho direito a veto, sim, quem manda no Flamengo sou eu e você obedece, né? Então, antes de passar para a imprensa, passe para mim para ver se eu vou acertar, se eu vou aceitar o que você está me dizendo. E o Flamengo pode ter aí
Então estamos acertados? Quem manda aqui sou eu, você obedece, você propõe e eu posso aceitar ou não, né? Se eu fosse o Boto, eu teria pedido demissão, mas como eu disse para você, o Boto não é um cara de primeira prateleira, né? Então ele engoliu a intervenção do BAP e vai continuar lá, até porque ele teria que pagar 2.600.000 reais para fazer aí a sua rescisão de contrato. E, meus amigos, ficou acertado ali, dependendo da venda do Wesley, né, em função aí dos 25 milhões de euros que a gente teve com a venda do Gerson, com mais algumas coisas, o BAP, que quer realmente reforçar o elenco, o BAP quer mais do que o Boto fazer uma janela imensa. Felipe Luiz e o BAP acham aí que dá para remediar um pouquinho a questão da saída do Gerson. Não, o BAP quer contratar. O BAP disse a eles que a gente pode ter um orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para fazer essa janela e reforçar e ganhar os títulos pelo Flamengo. E aí, meu amigo, o que você acha disso? Né? Flamengo, o presidente do Flamengo querendo reforçar bastante aí, né? 13 milhões do Carrascal, se o Barco, os 14 milhões do Ezequiel Barco não forem realmente jogados fora, né? A gente já tem aí 2 grandes reforços por mais ou menos essa quantia. Né? Tem que contratar um lateral para o Wesley, tem o Vlahovic, né, que eu falei para vocês. Né? Uma das coisas que foi acertada é que o Flamengo pode contratar um novo centroavante, porque ainda não tem confiança na recuperação do Pedro e nem do Juninho, então tem que ter um terceiro nome. O Boto falou do Vlahovic, o Vlahovic está encerrando o seu contrato com a Juventus, né? Ele está aí saindo gratuitamente da Juventus e pode pintar no Flamengo como uma transferência gratuita, né, só com luvas para o Vlahovic. Então, vocês já imaginaram uma janela com Vlahovic, né, Barco e Carrascal, e de repente mais um lateral direito, mais 4 contratações para o Flamengo, sem ser o Juninho? Aí fica na boa, né? Aí o Flamengo pode realmente disputar os 3 títulos. O que você acha? Escreva aqui nos comentários. Sua participação é muito importante aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.